Olá, vai começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de nono ano, módulo 7, União Europeia. Lembrando sempre para manter o isolamento social e todos os cuidados neste período de pandemia. Vamos lá? Bom, e finalmente vamos falar sobre a União Europeia, esse grande bloco econômico, o principal bloco econômico do mundo, o mais coeso, enfim. O bloco econômico que tem como símbolo e como bandeira, né, essa bandeira azul com as 12 estrelas amarelas representando os 12 países fundadores da União Europeia. Então, para estudar a União Europeia, nós temos que estudar o processo de formação, o que é, né, uma união aduaneira, o que é o mercado comum e as características que esse bloco econômico tem, né? E além de alguns avanços e desafios da União Europeia. Então vamos lá, que essa é a nossa aula de hoje. Chegar até a União Europeia, como a gente até já comentou, né, já deu essa introduçãozinha no último vídeo, foi o Benelux. O Benelux, que é a junção, né, a união de Bélgica, Netherlands, que é a Holanda, e Luxemburgo, acontece já no final da Segunda Guerra Mundial e já demonstra um interesse, né, e uma percepção de que os países europeus eles precisariam unificar suas economias de alguma forma, ou pelo menos realizar uma cooperação econômica para poder continuar com algum tipo de poder econômico ou continuar a se desenvolver economicamente mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial e ao desenho da Guerra Fria que se estabelecia. Logo depois do Benelux, a gente vai ter a criação da CECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, carvão e aço, dois produtos estratégicos para a indústria, que é formada pelos 3 países do Benelux e mais a Alemanha, no caso a Alemanha Ocidental, né? Lembrando que a Alemanha estava dividida nessa época, a Alemanha Ocidental, a França e a Itália. Esses 6 países formam a CECA, e o Benelux e a CECA são o embrião da União Europeia, né? Bom, e esse esquema aqui mostra a evolução da União Europeia desde o Benelux, né? A gente tem a criação do Benelux, e em seguida a gente tem a CECA, né, que é a Cooperação Econômica do Carvão e do Aço, formada por Benelux, França, Alemanha e Itália. E em 57, né, tem a criação da CEE. Em 1957 é assinado o Tratado de Roma, importante esse nome, e a CECA passa a se chamar Comunidade Econômica Europeia. Fiquem atentos, porque algumas vezes, em vez de CEE, você vê a sigla MCE, Mercado Comum Europeu. Mas isso é um erro de tradução que permaneceu durante muitos anos nos livros didáticos. O nome correto é CEE. Caso esteja escrito Mercado Comum Europeu, saiba que é a mesma coisa que Comunidade Econômica Europeia. E aí um detalhe, em 65 ocorre a fusão da CE, fusão, né, união, da CE, da CECA, carvão e aço, e da Euratom, que era uma organização econômica específica sobre energia nuclear, energia atômica. Pois bem, mais tarde, na década de 70, vão entrar 3 países, vão passar a ser membros da Comunidade Econômica Europeia, que é o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. No início dos anos 80, entra a Grécia e logo depois Espanha e Portugal. E a gente tem, então, nos anos 80, a formação da Europa dos 12. Nos anos 80, a Comunidade Econômica Europeia abrange 12 países e essa é a chamada Europa dos 12. Em 91, esses 12 países se transformam em União Europeia, com o Tratado de Maastricht, outro nome de tratado importante. E esse tratado já previa, inclusive, a criação do euro e a unificação, né, mais efetiva desses países. Logo depois do Tratado de Maastricht, outros países são convidados a ingressar nesse grupo. Em 95 entram a Áustria, Suécia e Finlândia, e a Noruega e a Islândia se recusam o convite, não entram. E a gente passa a ter a Europa dos 15. E é nesse momento que é criado o euro. Quando o euro é criado, o euro, a moeda da Europa,
é criado, a gente tem a Europa 215. Hoje em dia, né, a gente tem 28 países no bloco econômico. A gente tem a Europa dos 28. 10 países entraram de uma vez só em 2004: Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Chipre e Malta. E em 2007 entram Bulgária e Romênia, e por fim, em 2013, entra a Croácia, que é até hoje o último país a ingressar no bloco. Eu estou deixando também um link aqui do YouTube para um vídeo que mostra uma animação sobre essa expansão do bloco econômico. Eu acho muito válido para vocês perceberem. E aí eu apresento para vocês o mapa da União Europeia hoje. Hoje não, né? A União Europeia dos 28, porque você repara que o Reino Unido ainda faz parte. O Reino Unido saiu, a gente vai falar isso no último slide. Então esse é o momento máximo da União Europeia, com 28 países membros. E aí estão todos coloridos aí os países membros da União Europeia, com suas bandeiras. É um mapa bem útil aí para a gente localizar esses países. E nesse momento eu trago uma paródia de revisão, né? Aquelas paródias musicais que eu gosto de usar para fazer revisão, para ajudar vocês a lembrarem, decorarem, enfim, como vocês quiserem chamar, esse processo de formação da União Europeia. Então, MC Robalo, feat. Anitta, a música original é Todas Poderosas e a paródia fica mais ou menos assim. E sim, eu vou cantar para desespero de vocês. Repara, Europa agora ficou mais poderosa, países se embolam, mercado em polvorosa, unidos incomodam, importam e exportam, e fica menos caro quando troca. Repara, primeiro o Benelux e a CK juntei, Alemanha, França, Itália, CE, eu sei, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido tem poder, Grécia, Portugal, Espanha e você vem. Mais que um bloco, a US tornando, Finlândia, Áustria e Suécia entrando. Note bem, o euro estão usando. Todos querem entrar agora e a Europa fica louca, fica louca. Polônia, Tchequia, Eslováquia entrando, Eslovênia, Hungria, Chipre, Malta tem bando, Letônia, Estônia, Lituânia tanto, Romênia e Bulgária agora, e a Croácia não é trouxa, não é trouxa. Repara, Europa agora ficou mais poderosa, países se embolam, mercado em polvorosa, unidos incomodam, importam e exportam, e fica menos caro quando troca. Repara, primeiro o Benelux e a CK juntei, Alemanha, França, Itália, CE, eu sei, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido tem poder, Grécia, Portugal, Espanha e você vem. Solta o som que eu tô estudando, com a paródia eu vou decorando, não se engane, não tô só dançando, geografia é aula boa e a diversão não é pouca, não é pouca, repara. Enfim, vocês sabem, já falei com vocês, né, como é importante paródia para algumas situações. Eu vou fazer 2 paródias hoje para vocês nesse vídeo. E eu, em geral, gostaria de fazer essas paródias em sala de aula. É sempre muito divertido as aulas que a gente faz isso em sala. E é muito triste estar fazendo isso à distância. E, sobretudo, numa semana em que eu estou vendo a participação de vocês muito baixa. Então, eu sei que isso é um vídeo para... Eu sempre tento fazer esses vídeos para poderem ser usados em todos os anos. Mas eu não posso deixar de falar que eu queria ver a participação de vocês maior. Porque eu acho que eu faço um trabalho que é legal, entendeu? E é muito triste ver os alunos desmotivados a fazer isso. Sabe? É muito difícil cantar uma brincadeira quando eu estou vendo o número de visualizações caindo e o número de retorno de atividades caindo muito. E se você está ouvindo esse vídeo até aqui, eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. Tá bom? Desculpa aí o comentário, mas é necessário. Bom, e é fundamental também a gente entender o que é um bloco econômico, né? Por que a União Europeia é mais que um bloco econômico?
E eu encontrei na internet esse esquema que eu achei muito útil para a gente entender a evolução que um bloco econômico tem. Ele chama de fases, 5 fases. Então, a gente teria a primeira fase, uma zona de livre comércio. O que é livre comércio? É comércio livre, o comércio ser livre entre países. Né? Hoje em dia, praticamente o mundo é uma zona de livre comércio. Né? A globalização cria isso. Porém, quando a União Europeia começa a ser desenhada, né, ainda como SECA e como Comunidade Econômica Europeia, isso não acontece. As economias dos países ainda são muito fechadas. Então, essa abertura econômica que o mundo inteiro experimenta, não apenas dentro de um bloco, mas entre as nações, ela surge a partir daí. A segunda fase é uma união aduaneira, uma união de impostos, em que eu tenho tanto o livre comércio quanto uma política comercial uniforme, ou seja, eu tenho os impostos entre os países membros, eles vão ser combinados entre os países, isso leva a uma redução muito grande dos impostos entre os países membros. Né? Isso é muito importante para a gente perceber. A terceira fase, também chamada de mercado comum, possui esse livre comércio, possui a união aduaneira, ou seja, os impostos uniformes entre os países, e possui um livre movimento de fatores de produção. Então, a gente tem bens de produção podendo circular livremente entre os países, com uma carga muito reduzida de impostos. Isso impulsiona as indústrias dos países membros. Como, por exemplo, a gente tinha na SECA, o carvão e aço. O carvão e aço são fatores importantes de produção. Então, a gente tem a circulação maior, o comércio desses fatores, ou carvão, aço, petróleo, energia elétrica, enfim. E isso estimula a produção dos países membros. A quarta fase é a união econômica, em que eu vou ter o livre comércio, vou ter a união aduaneira ou alfandegária, né, os impostos de importação e exportação reduzidos, vou ter a circulação dos fatores de produção e vou ter uma harmonização de algumas políticas. Por exemplo, um bloco, quando negocia com um terceiro país de fora do bloco, ele vai poder negociar coletivamente. Então, eu vou dar um exemplo do Mercosul. Se o Brasil está negociando com a China a compra de um produto, o Brasil tem um mercado consumidor, vamos dizer, de 10 pessoas, de 10 unidades. Mas se o Brasil negocia com o Mercosul, Argentina, Uruguai, Chile, ele pode dizer que tem um mercado consumidor de 15 unidades. Se ele vai comprar 15 unidades e não 10, ele pode negociar esse preço. O valor da importação pode ser reduzido. Então, se você negocia em bloco com outro país, você pode ter alguma vantagem comercial. Essa é a quarta fase. E, por fim, a gente, na quinta fase, tem todos esses fatores e mais uma integração econômica total. O uso de uma moeda única, por exemplo, como o euro, né? Leis comerciais e até leis civis uniformes a todos os países membros, ainda que não todas as leis, mas algumas leis, algumas exigências de leis, como, por exemplo, respeito aos direitos humanos. Para fazer parte da União Europeia, um país precisa ser considerado uma democracia, precisa ser uma economia de mercado e precisa respeitar os direitos humanos. Né? Para um exemplo de como a gente tem essa integração econômica e de direitos, de política também, de certa forma. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários. E aí eu vou falar sobre o espaço de Schengen. O Tratado de Schengen é assinado em 97, na cidade de Schengen, em Luxemburgo, e ele tem um funcionamento paralelo à União Europeia, mas muito atrelado. Por que paralelo? Porque não precisa fazer parte da União Europeia para fazer parte do espaço de Schengen. Por exemplo, Suíça, Noruega e Islândia não fazem parte da União Europeia, mas fazem parte do espaço de Schengen. Por outro lado, o Reino Unido e a Irlanda optaram por não fazer parte do espaço de Schengen. E alguns países, dos últimos a entrarem na União Europeia, como a Bulgária, a Romênia, a Croácia e o Chipre, eles estão passando por um processo de adaptação
para fazer valer esse acordo. Mas, enfim, o que é o espaço de Schengen, que eu não falei até agora? O espaço de Schengen determina a livre circulação de pessoas. Então, por exemplo, quando um brasileiro viaja para França, vai para Paris, ele está entrando na Europa, no espaço de Schengen. No passaporte não é carimbado que ele entrou na França, é carimbado que ele entrou no espaço de Schengen. E aí qualquer viagem, qualquer circulação que ele faça entre essa área azul do mapa, ele faz livremente, sem ser novamente carimbado. Quando ele chega na França, é carimbado 6 meses de visto. Ele tem 6 meses para estar em qualquer um desses países de azul. Tá? Isso é um espaço de Schengen, determina a livre circulação de pessoas, e não apenas de turistas, mas também de população residente. Então perceba, se eu sou um português, eu tenho o direito de trabalhar na França, um direito trabalhista igual ou correspondente a um próprio francês. Um francês tem o direito a trabalhar, o direito a uma vaga de trabalho, e os mesmos direitos trabalhistas, os mesmos ou correspondentes, ao alemão na própria Alemanha. Então isso facilita muito a circulação da mão de obra. Tá? O espaço de Schengen não apenas facilita a circulação turística, como, sobretudo, facilita a circulação da mão de obra. Não por acaso, Irlanda e Reino Unido foram países que se recusaram a fazer parte disso, porque, historicamente, o Reino Unido sempre teve fronteiras mais fechadas. Inclusive, a gente vai falar disso no último slide sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Romênia, Bulgária e Croácia entraram por último, então natural que haja essa adaptação. E o Chipre, eu destaco para vocês, uma grande dificuldade do Chipre ter controles de fronteiras, até porque existem fronteiras do Chipre que são reivindicadas, existem grupos separatistas dentro daquela própria ilha, e você não pode esquecer que o Chipre está numa área extremamente tensa, muito próxima ao Oriente Médio. Inclusive, sobre muitos pontos de vista, o Chipre faz parte do Oriente Médio e não da Europa. Então, ele está quase colado ao Líbano e a Israel, por exemplo. Então, toda a questão de fronteira vai ser mais complicada nessa ilha. Tá bom? Vamos então para o próximo. Bom, por fim, a zona do euro. A zona do euro é formada pelos países que adotaram o euro como moeda. Quando o euro é adotado, a gente tinha 15 países membros da União Europeia, Europa dos 15, os países puderam escolher ou não usar o euro. Então, 3 países se negaram. A Suécia, que continuou usando a coroa sueca, a Dinamarca, que continuou usando a coroa dinamarquesa, e o Reino Unido, que continuou usando a Libra. O Reino Unido saiu da União Europeia recentemente, mas esses foram os 3 países que se negaram. Eles não tiveram a obrigatoriedade de aderir ao euro. Os países que entraram posteriormente tiveram essa obrigatoriedade. Então, os países que estão em verde são países que são obrigados a usar o euro, mas ainda não conseguiram fazer todas as reformas econômicas para ter essa permissão. Então, na verdade, o euro circula entre esses países, mas ainda há a moeda original do país. Polônia, República Tcheca, Hungria, Croácia, Bulgária e Romênia ainda usam suas moedas, estão nesse momento de transição. Só que é muito curioso, mas existem alguns países que usam o euro como moeda oficial, mas não fazem parte da União Europeia. É meio biruta pensar nisso. Mas a gente tem no mapa, você vai ter que forçar um pouco a sua visão, para ver uns pontinhos rosas ali pela Itália, pela França. São os micropaíses. Micropaíses são países que são pequenos demais para fazerem parte da União Europeia. Porém, a sua economia é toda ligada à Europa, e eles fizeram acordos para poder usar o euro como moeda oficial. O Vaticano faz isso, San Marino faz isso, são países independentes dentro da própria Itália. Liechtenstein faz isso, Mônaco faz isso, Andorra fazem isso, os micropaíses europeus. E eu tenho os 2 países ali em vermelho, que são Montenegro e Kosovo, que são países independentes há menos tempo, independentes mais recentes da Sérvia. São países que, pode-se dizer, estão
se candidatando a fazer parte da União Europeia algum dia, em breve, eles desejam isso. Porém, como são países com uma economia muito fragilizada e muito dependentes até do turismo, no caso de Montenegro, eles adotaram o euro como moeda oficial de uma maneira unilateral. Muitos países, sobretudo países pequenos ou países que enfrentaram uma inflação muito grande, eles acabaram encerrando a sua moeda. Então a gente tem muitas ilhas do Caribe que não possuem moeda própria e adotam ou o euro ou o dólar, e até países africanos que, por causa da grande crise econômica, fazem isso. Então, por exemplo, o euro é a moeda oficial da Guiana Francesa, aqui vizinha nossa, porque pertence à França. É a moeda oficial de Saint-Martin, que é uma ilha holandesa do Caribe. Tá? É a moeda oficial do Tahiti, que faz parte da Polinésia Francesa. Então a gente tem o euro também sendo usado nessas regiões. E a gente chama de zona do euro a área dos países que utilizam essa moeda. Como eu tinha dito, existe mais um funk de revisão aí, mais uma música de revisão. Essa música é uma paródia baseada na música É Hoje, da Ludmilla. E ela não vai falando etapa por etapa da União Europeia, como anterior, mas ela tenta explicar um pouco do funcionamento, né, dessa unificação. E dá dica também, como, por exemplo, o nome do tratado, etc. Enfim, hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Quando Maastricht foi proposta, Europa se embola, em 6 em 15 ou quase toda. Hoje, ganhamos a aposta, unindo os mercados, a melhoria não foi pouca e faz assim, sem imposto para você, sem imposto para mim. Eu vendo para você, você vende para mim. Estamos na intenção de unir até o fim, e hoje nenhum produto escapa. Mão de obra faz a festa. Hoje o capital circula o tempo todo. Hoje a gente aumenta a festa. Hoje a gente usa o euro. Nosso livre mercado tá mais poderoso. Hoje, e por aí vai. Então repara assim. Primeiro eu tenho a explicação, né, do que é um livre mercado e de uma união alfandegária, sem imposto para você, sem imposto para mim, eu vendo para você, você vende para mim. A gente tem a explicação sobre o que é a livre circulação de bens de capital, enfim, quando diz que o capital circula o tempo todo, que nenhum produto escapa, ou seja, a livre comercialização alcança qualquer produto, não apenas produtos estratégicos, mas também bens de consumo não duráveis, bens de consumo diversos. Mão de obra faz a festa, porque com o espaço de Schengen a gente tem a livre circulação de mão de obra, e a gente aumenta a festa usando o euro como moeda única, deixando o livre mercado cada vez mais forte, cada vez mais unificado. Então, esses versos aí também espero que ajudem vocês no entendimento da matéria. Mas nem tudo são flores e nem música, né? Quando a gente fala de União Europeia. Eu escolhi uma imagem da Angela Merkel com essa cara de preocupada para falar sobre problemas, né? Dificuldades que a União Europeia enfrenta. A Angela Merkel é a primeira-ministra alemã há muitos anos. Eu nem sei precisar quantos mandatos ela está lá, se alguém quiser investigar, enfim. E ela é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes símbolos da União Europeia, porque a Alemanha, politicamente, nas últimas 2 décadas, se colocou como líder dentro da União Europeia e é o país que mais se esforça para manter esse bloco unido. Tanto que a Alemanha ela aceitou usar o euro, ao contrário do Reino Unido, mesmo a Alemanha tendo uma moeda mais forte que o euro. O Reino Unido ele não adota o euro porque a libra é uma moeda mais forte que o euro. Mas o marco alemão era ainda mais forte que a libra. E ainda assim, a Alemanha aceitou esse risco, né? Aceitou essa posição de liderança dentro do bloco econômico. Então vamos às dificuldades. Na União Europeia há uma livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços, capitais, e isso poderá levar. Né? Quais são as dificuldades? Primeiro, o aumento do terrorismo e o comércio ilegal. Né? Existe, sem dúvida, um grande medo do terrorismo ou de atentados terroristas. A gente tem alguns atentados recentes na Espanha,
tem atentados recentes. O Reino Unido, né, tem um histórico de atentados terroristas já antigos. Então, isso é um grande medo, é uma grande fobia para o europeu. As grandes taxas de desemprego, porque muitos países europeus enfrentam um desemprego muito grande. Isso se torna um problema maior com a crise econômica que vivemos e se torna um problema ainda maior com a questão do coronavírus e do isolamento, né? O desemprego aumentou muito nos países europeus e isso só intensifica esses problemas. O racismo, a xenofobia, e eu acrescento aqui o nacionalismo como um dos principais problemas, das principais resistências à União Europeia. O motivo do Reino Unido sair da União Europeia é xenofobia e nacionalismo, sem dúvida. A perda de valores e tradições, porque algumas culturas menos importantes ou menos influentes dentro da Europa acabam se descaracterizando, sobretudo as do leste europeu. Isso pode ser um problema. Há uma instabilidade política, né, e uma falta de credibilidade que alguns governos têm, como agem. Então a gente tem alguns governos, por exemplo, o governo da Grécia. Então a gente tem, de repente, algum presidente ou algum primeiro-ministro de um país membro que está em desacordo com a política da União Europeia, e isso pode gerar uma falta de credibilidade. E ao próprio envelhecimento da população europeia, que é um problema demográfico que a Europa enfrenta. Embora a gente tenha que perceber que o envelhecimento da população e o aumento da imigração, né, são coisas que se complementam. O aumento da imigração, uma das causas é o próprio envelhecimento, né, porque é preciso o aporte de mão de obra aí para a Europa. Então esses são alguns problemas e dificuldades da consolidação da União Europeia. Você entendeu todos? Tem alguma dúvida? Qualquer coisa você pergunta aí. Para concluir, eu tenho que falar do Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Brexit é uma palavra que é formada por bridge, Britânia, né, de britânico, Reino Unido, e exit, que é saída em inglês. Então, assim, essa saída ela foi decidida, né, através de um plebiscito, de uma votação feita no Reino Unido, em que 51,9% dos votos, ou seja, uma diferença muito pequena, decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Isso gera uma grande discussão. Por quê? Porque a gente teve uma votação muito baixa. A votação não é obrigatória, ela é voluntária. Vota quem quer. E muitos não votaram. E muitos não votaram, sobretudo, por não acreditar nas eleições, né? Isso é uma coisa que a gente vive no Brasil também. Existe um discurso muito grande, isso em todos os países. Um discurso, por exemplo, de que política é tudo igual, né? E é muito complicado esse discurso de que é tudo igual, qualquer coisa é tudo igual, porque a gente acaba uniformizando e mantendo no poder sempre aquele que é pior. Porque já que é tudo igual, deixa como está. E a gente sabe que não é bem assim. Vou dar só um exemplo. Eu poderia dizer que estudante é tudo igual e nenhum está prestando atenção no que eu estou falando. Mas eu tenho certeza que quem está prestando atenção no que eu estou falando agora vai se sentir injustiçado, porque realmente estudante não é tudo igual. Esse tudo igual não existe. Tudo igual é uma criação para que as pessoas que estão no poder se mantenham nele. Enfim, essa votação foi uma votação muito apertada, decidiram pela saída. O resultado assustou a todo mundo, porque o resultado não era esperado esse. O resultado esperado era a manutenção. E tanto esperado pelo governo, quanto esperado pela Europa de uma forma geral. Mesmo algumas pessoas do governo defendendo a saída, essa vitória não era esperada. E quando a vitória pela saída foi dada, a grande verdade é que o governo nem sabia muito o que fazer. Então esse processo de saída foi muito lento, né? Até que finalmente ocorreu ano passado. Eu coloquei duas fotos que são muito, muito representativas desses dois movimentos. Então, olha só. Quais são as ideias
que eram defendidas por aqueles que queriam se manter na União Europeia e quais as ideias que eram defendidas pelos que queriam sair. Vamos reparar bem nessas duas imagens. A imagem de cima, a fotografia de cima, com a jovem com o rosto pintado, não sei se é a jovem ou o jovem, enfim, é pela manutenção na União Europeia. Repara que ele usa a imagem azul com as estrelas amarelas, que é o símbolo da União Europeia. Já a imagem de baixo mostra alguém defendendo a saída. Ó, Brexit now. Brexit agora, saída agora. Olha que curioso. Vamos analisar essa imagem de baixo. Esse santo, que é um santo com dragão, tá vendo? É o São Jorge que está ali nesse cartaz gigantesco. São Jorge é considerado padroeiro do Reino Unido. E também existe uma mensagem terrivelmente xenófoba grafitada nessa bandeira. Essa bandeira azul, vermelha e branca, que a gente sempre diz que é da Inglaterra, na verdade é a bandeira do Reino Unido. Olha que curioso, o Reino Unido é um bloco econômico, né? O Reino Unido já é uma união entre países, é a união entre Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então, é muito curioso que eles usam essa imagem, como essa bandeira, mas, na verdade, o que está escrito na bandeira é uma mensagem extremamente nacionalista. O que seria o nacionalismo? Achar que a Inglaterra, e aí mais a Inglaterra que o Reino Unido, não pode se render ou não pode estar submissa a um interesse maior, que seria o interesse europeu. Então, historicamente, a Inglaterra sempre esteve em disputa com o continente, ora com a França, ora com a Alemanha. Então, a Inglaterra, por estar numa ilha, ela sempre se manteve um pouco inseparado do restante do continente europeu. Então, esse nacionalismo, um movimento xenófobo, um movimento anti-imigração, cresceu muito. Todo esse discurso, né, da extrema-direita inglesa de proibir a entrada de imigrantes, valorização da bandeira nacional, né, toda essa questão ideológica foi muito forte para conseguir eleitores para que votassem pela saída, para que votassem pelo Brexit. E, por um outro lado, a gente teve um movimento mais multicultural, um movimento com muitos imigrantes, inclusive, para defender a manutenção. Por exemplo, para o brasileiro que vive no Reino Unido, o Brexit complica muito, porque ele passa, o Reino Unido para, né, de aceitar as decisões sobre imigração da União Europeia e passa a poder ter decisões próprias. E, na verdade, são questões muito mais severas. É muito mais difícil você imigrar para o Reino Unido agora do que era durante a permanência do Reino Unido na União Europeia. As consequências diretas, né, do Brexit foi uma queda brutal da libra, né, da libra esterlina, da libra inglesa, bem como do dólar australiano e do neozelandês, que são moedas que, apesar de serem dólares, são muito vinculadas com a moeda britânica. Para você ter uma ideia, a rainha da Inglaterra também é rainha da Austrália e da Nova Zelândia, né? São países independentes, mas que mantêm ligações políticas muito fortes. Então, houve uma grande queda no mercado britânico quando foi dado a notícia do Brexit. Não era esperado pelo mercado, não era esperado pelas empresas, na verdade, esse resultado. Mas foi o que foi votado e depois de anos realmente chegou a essa saída. Houve muito movimento, um grande movimento após o plebiscito de tentar voltar atrás, né? Mas isso não foi possível. E aí a gente tem essa saída do Reino Unido da União Europeia, que é um baque muito grande para a União Europeia. A União Europeia perdeu a sua segunda maior economia, né? Depois da Alemanha, o Reino Unido era a maior economia da Europa, e isso, sem dúvida, é um baque muito grande. Tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente está encerrando essa aula por aqui. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários a sua pergunta. Espero que vocês participem mais. Um forte abraço para vocês. Não desistam. Eu não vou desistir. Encerrando mais uma vez, falando que todo esse nosso estudar diferente de hoje em dia, ele precisa ser feito com o apoio da família. A família é fundamental mais do que nunca, né? É preciso que os alunos se esforcem, vençam a preguiça, né? Leiam sim, isso importa.
Olha como a educação importa, olha como a ciência importa. Isso vai nos salvar, é isso que vai salvar a gente, né? Então, se esforcem, se cuidem, fiquem em casa e cuidem dos seus, que a gente vai vencer isso junto. Grande abraço.